E aí, gente, tudo bem? Então, agora que a gente já tem uma pequena base aqui de como declarar uma variável, de alguns dos tipos de variáveis, eu acho que é interessante a gente ver como que a gente faz algumas operações matemáticas usando as próprias variáveis. Então, no momento, o que a gente acabou fazendo? Vou usar aqui esse software maravilhoso, Draw.io. Dá para usar tanto na internet como aqui na versão para desktop. Código aberto e super simples de usar. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está gerando uma instância, né, declarando uma variável. Então, nessa etapa aqui, a gente está fazendo o seguinte: a gente está dizendo que uma variável A tem um determinado valor, por exemplo, 1. Então, essa aqui é a primeira etapa do nosso, do nosso código. Agora, deixa eu só maximizar aqui. Agora a gente vai começar a fazer o seguinte. Antes a gente estava pegando e simplesmente transmitindo o valor ou demonstrando o valor. Mostrando para o usuário que seria, no caso, o print. Tem outros jeitos de fazer isso, né? Não vou me atentar a isso. Antes a gente estava pegando e diretamente vindo para cá. Deixa eu só organizar aqui. Mas isso é muito simples, né? Isso é o mínimo dos casos é você pegar algo e demonstrar algo, né? Salvo, por exemplo, quando você pegar uma foto, né? Você vai clicar, adicionar uma foto e mostrar, ó, essa aqui é a minha foto, né? Isso aí você consegue fazer simplesmente adquirindo o dado e mostrando ele. Mas quando a gente precisa fazer qualquer outra coisa que é mais elaborado, que é, não sei, 99% dos casos, a gente vai fazer manipulação de dados. Manipulação de dados ou operações com dados. Então, por exemplo, a gente vai pegar A igual a mais um, por exemplo, que seria somar um ao valor desse A que é um. Então, no final, isso aqui vai resultar um A que vale 2. Esses dois símbolos de maior aqui são para simbolizar como se estivesse saindo do console. Então, geralmente, esse aqui é o nosso fluxo de dados mais comum. A gente passa por uma operação, né, ou várias operações, e a gente vai gerar aqui. Então, sem mais delongas, vamos vir para cá. A primeira operação que a gente está habituado a fazer é uma operação de soma. Então, soma numérica, que tem soma com string também, vou ensinar posteriormente a fazer. A gente tem lá a variável A, que vale 1, temos a variável B, que vale 2, e a gente vai ver que a variável C ela é a soma de A com B. Então, a gente vai fazer o seguinte, print C. Temos aqui o valor. A gente pode até deixar isso aqui um pouco mais específico, falando aqui soma de A e B. E pronto, soma de A e B é 3. Tá bom, abordamos a soma, agora vamos para a subtração, que é a mesma coisa. Então a gente vai ter aqui D, que é B menos A. Então a gente vai fazer aqui, né, print subtração de B por A. Tá? Então, subtração de B por A, né? 2 menos 1, 1. Vamos lá. Multiplicação numérica. Incrível que pareça, também tem multiplicação de string. E é bem legal, ajuda bastante coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Como seria sem graça multiplicar 1 por 2, vamos fazer E, que é B vezes C. Vou colocar aqui só B vezes C. Então aqui a gente vai colocar E, que é 6, 2 vezes 3. E a gente tem operações de divisão numérica.
que aí vamos ter um f que é e dividido por b, que tem que voltar a ser c, né? Vamos lá, print divisão de e por b, opa, que é o f, que é 3.0. Vejam que apareceu o valor aqui como float, agora ele está com pontinho aqui. Por que isso acontece? Lembra que eu comentei lá no começo que o Python ele faz algumas validações? Então, o que acontece é o seguinte: sempre que o Python reconhece uma divisão, ele já coloca o tipo como um tipo float. Porque é o que acontece. Geralmente você tem uma parte que ela é fracionária, né, que seria depois do ponto, que ela vai assumir algum valor, né, que é um valor de resto que a gente fala. Não seria nem o resto da divisão, ele seria a parte não inteira da divisão. Mas isso aí também é muito mais técnico, assim, voltado para matemática. Então, por enquanto a gente tem esses operadores aqui. Brinca, treina um pouquinho aí, tira um tempo para fazer isso. Eu vou apresentar agora alguns operadores mais complexos aqui. E, bem, aí eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito extenso. A gente tem potenciação, né? O que seria potenciação? Potenciação seria a gente vou pegar um outro coleguinha aqui, o, o pai da produtividade com texto e desenho. Então, né, quando a gente tem opa, quando a gente tem aqui um a elevado a b, isso aqui é uma potenciação, né? Algumas linguagens vão representar isso aqui com a chapeuzinho b. No Python, a gente vai fazer a vezes b. Então, vamos lá para o console. Potenciação que seria a elevado ao quadrado, por exemplo, ao cubo e por aí vai. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui, por exemplo, a igual a 2, mudou agora, né? E b igual a 4. Então, nós vamos ter um c que é a vezes b. Então, agora a gente vai demonstrar isso aqui. Vou colocar aqui a elevado a b. Então, a gente tem aqui 16, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que seria 4 vezes. E dá pra gente conferir isso, que D seria A vezes A vezes A vezes A, por exemplo. E a gente pode colocar aqui D. Viu? 16, 16. Então, perfeito. Para não ficar confuso, na verdade, eu vou tirar isso aqui. E esse aqui eu vou deixar. Só para ficar certinho ali e não se confundir. Do mesmo jeito que tem a potenciação, a gente pode tirar uma raiz, né? A raiz nada mais é que você elevar a uma fração. Nossa, fritou meu cérebro agora. O que isso quer dizer? Então, o que seria, por exemplo, você ter uma raiz quadrada aqui, ó? Raiz quadrada de 4, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa. Não dá pra ver, na raiz não é representado, mas aqui tem um 2, tá? Porque ele está elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 1 meio. Desculpa, ficou horrível, mas eu espero que dê para entender. Ou seja, significa que um número, né, ele pode ser elevado a essa fraçãozinha aqui e vai retornar isso. É algo meio obscuro para entender, mas quando você entende isso aqui fica bem mais simples na nossa vida. Por exemplo, aqui seria a mesma coisa que 4 elevado a 1 sobre 3. Deixa eu tentar fazer um 3 decente aqui. Pronto, um 3 decente. Então, se a gente pegar e vier para cá e fizer o seguinte, seria aqui, por exemplo, f igual a... Vou usar o exemplo lá. 4 e g igual a 2. Ou g igual a 2, não. G
igual a 4 elevado a 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que meio. Né? Então, vamos fazer aqui print raiz quadrada de 4. Veja que raiz quadrada de 4 é 2. Novamente, virou um número float. Então, gente, obrigado por assistir esse vídeo. Agora eu vou encerrar ele, ficou muito extenso. Mas, bem, deu para a gente ver um pouquinho das operações matemáticas. Na próxima aula eu explico essas operações matemáticas com string, porque é muito interessante. E aí depois a gente dá seguimento com umas coisas mais elaboradas. Recomendo que você treine um pouquinho isso aqui, né, até para você se sentir mais confortável com a dinâmica da aula e com também a dinâmica da linguagem. Tá bom? Muito obrigado então e até o próximo.